Vamos iniciar a nossa atividade, então, né? Todos os microfones, todos desligados, muito bom. Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por este momento que Ele nos proporciona, né? Podermos estarmos reunidos para mais um estudo, para mais um aproveitamento dos seus ensinamentos, né? Que a gente possa absorver toda a mensagem que nos será trazida nesta noite. Que Jesus possa iluminar e abençoar os nossos corações e que, através das tuas mãos, Jesus, Dr. Bezerra de Menezes possa estar junto conosco nesta noite, nos abençoando, nos iluminando, trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Que a paz e a felicidade e o amor que tanto todos nós almejamos, possamos encontrá-la através dos nossos encontros, esse carinho e este amor tão especial que tem reservado a todos nós. Que a luz divina abençoe e ilumine toda essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que está junto de nós, nos confortando e trazendo a cura das nossas enfermidades. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine bastante. Que possamos ter estudos proveitosos, né? Muito bem. Nosso livro Fonte Viva, que foi escrito por Emmanuel, né? Na psicografia de Chico Xavier, hoje nós faremos a lição 82. E essa lição 82, ela tem o título de Quem serve prossegue. Né? Então, Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, nos traz a seguinte frase: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Vejam, palavras de Jesus, né? Então, ele se refere a ele mesmo, o Filho do Homem, o Filho do nosso Pai, de Deus Pai, né? E veio para servir. E assim o fez, né? Muito bem feitos, por sinal, nos deixou, assim, ensinamentos maravilhosos, né? Sobre a vida, sobre tudo. E Emmanuel, sobre essa frase de Jesus, nos traz a seguinte reflexão e entendimento. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino, que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos, atilados, observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida
em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar seus servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe põe à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se o benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Muito bom. Aí está, né? Grande orientação do nosso mestre Jesus, né? Quem serve, prossegue, né? Servir, servir é o significado, é a fala de obediência, de obediência a Deus, o respeitando e seguindo os seus ensinamentos. Jesus está sempre junto daqueles que se dispõem a fazer e segui-lo, aquele que está pronto a se melhorar, aquele que quer algo melhor para si, né? A natureza, como exemplo aí no nosso estudo, a natureza é a nossa maior escola, é onde nos traz exemplos de ajuda e de elevar a vida, de melhorar, não é? Então, vejam os exemplos que separei. A cova servindo a semente. Para quê? Para que ela se transforme em umas árvores, nos trazendo frutos. E o vento que tão importante é, né? Transformando flores em frutos, através do movimento, da dança do vai e vem, levando os pólens a se unirem para germinar belos frutos em favor nosso. Isto demonstra exatamente a evolução da vida. Por quê? Natureza é vida. Tudo tem a sua vida, o seu significado, né? Então, nós precisamos nos habituar a servir. Servir para que a gente seja independente, para que a gente não fique na inércia, sem saber o que fazer, sem ter ação diante dos problemas, né? Não, não ficar diante de situações que são da nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade, às vezes, de agir, fazer, né? Por isso, a dificuldade está diante de nós, para que a gente supere, para que a gente melhore, né?
E aí vem aquelas pontuações da nossa missão. Aquele que tem o prazer de ajudar e ser útil, ele brota em si as soluções para tudo. Ele acaba tendo todas as soluções para. Gilson, seu microfone está aberto. Todos em favor de si próprio. Né? Porque ele tem domínio, ele tem conhecimento, ele sabe como trilhar os seus problemas. Né? E aí vem aquele outra observação. Nós que somos aprendizes do Evangelho, porque nós hoje nós estamos aprendendo, somos aprendizes, né? Se nós não tivermos qualidade de improvisar, de se utilizar do improviso e da alegria em doar-se, prazer em servir, né? Nós ficaremos longe de ser discípulos de Jesus, que é o que mais queremos, ser discípulos de Jesus. E para que a gente prossiga no nosso compromisso e na nossa tarefa, nós precisamos servir. Isto tudo acontece porque nós temos consciência. Nós temos esta consciência que Jesus veio para servir. E ele fez isso até o seu último dia, né? Em benefício de todos nós. Né? Todos nós temos na consciência a passagem de Jesus. Né? Ele morreu na cruz para nos salvar. Olha aí o grande benefício que ele nos trouxe. Né? O benefício maravilhoso. Né? Então, nós precisamos exercer esta manutenção do prazer de servir e auxiliar. Nós precisamos cultivar este pensamento, essas ações dentro de nós, para que a gente possa ser mais feliz, que a gente tenha o prazer de servir ao invés de ser servido. Né? Porque quem serve, olha bem, está exercendo a lei do progresso. Né? Então, vejam que a lição é maravilhosa, né? Mas eu separei um poema que fala sobre isso. O prazer de servir, de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. O prazer de servir. Gabriela Mistral, ela passou por nós de 1889 a 1957. Ela era uma poetisa chilena. Ela nos trouxe o seguinte poema. Olha bem, vamos lá, eu vou ler ele. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceite-o você. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades dos problemas. Há a alegria de ser puro e a de ser justo. Mas, lá, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para plantar, uma obra a se iniciar. Não os chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo
fazer aquilo que os outros recusam, mas não caia no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar os seus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Seja você o que serve. Servir não é faina de seres inferiores. Deus que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome, em letras maiúsculas, aquele que serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia, em letras maiúsculas, serviu hoje? A quem? A árvore? A seu irmão? Ou a sua mãe? Que Jesus nos abençoe. Né? Então vejam, esse poema achei lindo, maravilhoso. Fazendo minhas pesquisas, meu estudozinho, encontrei este poema maravilhoso de Gabriela Mistral. Né? E, e ela nos traz, assim, né, a reflexão muito clara, a história pelo poema, né? O prazer de servir, o título, né, do poema. Então ela nos traz lição da natureza, alegria nas pequenas ações, a recompensa, a história dos ensinamentos de Jesus, o exemplo, o exemplo do nosso mestre, o exemplo do nosso querido mestre. Servir, olha a reflexão, né? Servir por amor, não por obrigação. Ganhar ao dar, né? E aí conclui-se que o prazer de servir é a entrega desinteressada na capacidade, entrega desinteressada na capacidade de transformar vidas, construir, ó, construir laços entre os humanos, entre a humanidade, através do serviço ao próximo. Né? Olha isso. Vou até repetir esta apontamento. Né? Prazer de servir é a entrega desinteressada na capacidade de transformar vidas, construir laços de humanidade através do serviço ao próximo. Então vejam que maravilha é este ato de servir. Né? Servir e ganhar o paraíso. Né? Como muitos diriam, né? Ganhar a paz, a tranquilidade, né? Desfrutar de bons momentos, porque tudo que você planta, você vai receber um dobro. Isto está claro dentro de todos os escritos do nosso Evangelho. Nós receberemos em dobro aquilo que fizermos. Olha bem, tanto no bem quanto no mal. É o dobro que se recebe. O que nós queremos para nós? O bem. Não? Como diz aqui no nosso poema, no final dele, né? A pergunta que faça a cada dia. Serviu hoje?
A quem? A árvore? Ao seu irmão? Ou à sua mãe? Hã? Quem nós servimos? Quais as sementes que plantamos? O que queremos colher lá na frente, no nosso futuro? Vamos pensar. Pode falar, Gilberto, está liberado. Nesses momentos, nessas orientações. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. Estamos aí agora no nosso papo. Quem quiser dar a sua opinião, contar uma história, um exemplo, à vontade. Cada lição que eu vou lendo desse livro aqui, eu fico mais surpreso pelos exemplos que ele dá, que a gente não precisa correr atrás de muita coisa para aprender. A regeneração nossa está dentro da nossa casa. Esse livro, ele traz muitos exemplos de humildade, de caridade, de serviços que a gente faz, que pode ser feito para os outros, para a comunidade, para a caridade, benevolência, indulgência. E assim, eu não sei o porquê, com tantos exemplos que nós temos, às vezes a gente passa por certos momentos difíceis com as pessoas, ou eu não sei se a gente ainda não conhece. Bom, uma coisa é certa, a única coisa que eu sei é que muito pouco eu sei. Então, isso eu tenho certeza. E nós vamos aprendendo aos poucos. Né? Nós, de um modo geral, se aparece alguma coisa para a gente fazer, mas a gente está naquele ócio, ali naquela ociosidade, com a vontade que a gente tem de não fazer nada, a gente troca. Lá, não vou não, lá vai ter mais gente, lá eu vou ser só mais um. E eu vou deixar, lá vai, deixa para lá, hoje eu não vou lá não. Né? E às vezes a gente perde a oportunidade de servir, perde uma oportunidade de estar ali, perde uma oportunidade de crescimento, porque nós sentimos assim, estou cansado. Então, quem tem uma vida religiosa, desde pequenininho, seja qual ela a doutrina, que vai tendo esse crescimento desde criança, ela vai aprendendo com isso daí e vai distanciando daquelas demais que às vezes só aparecem em algum lugar quando necessita. Provavelmente, acho que um dia Jesus vai perguntar lá na erradicidade, Deus vai perguntar lá, né? Por que você me procurou só quando você precisou? E todo esse tempo que você podia fazer alguma coisa, podia estar trabalhando em prol de alguém, podia estar servindo, você só foi procurar agora. Mas isso não são poucas pessoas, são muitas pessoas que acontece isso. E as pessoas deixam para a última hora. Então, eu estava lendo, acho que aqui no trecho também tem, as crianças que são desde pequenininha, né, cuidada pelos pais, pelas mães, por alguém que está falando para ela, elas já vão pegando todos esses sentimentos com os outros. E quando vê uma pessoa na rua, quando vê uma pessoa dentro de casa, eu sempre falo, pessoal, servir, a gente precisa começar a servir dentro de casa para dar exemplo. E se você sabe servir, se começa a servir dentro de casa, igual fala no texto, você tem 1000 opções para quando acontece um momento que não é legal, não gosto de falar problema, mas acontece um problema que você encontra com a maior facilidade e resolve aquilo. Quando tem gente que
tem depressão, tem fobia, tem um punhado de coisa. Por quê? Ele nunca teve vontade de servir. Ele fica esperando, esperando, esperando ali, naquele ócio, e o ócio cristaliza a cabeça da pessoa. Depois que cristalizou, aí não tem mais jeito de tirar aquilo dela. Né? E aquele que precisa servir, eu sempre falo, precisa servir com vontade de servir. Pessoa, mas tem, Gilberto, tem que ter o dom de servir? Eu acho que a vontade é um dom. Só que nós, por incrível que pareça, no mundo, nós estamos passando assim, eu acho que nós estamos passando por uma transformação que as próximas crianças, que logo daqui a uns 20, 30 anos, serão adultos, nós vamos ter uma geração que eu posso falar, acho, estudo pouco, né, que vai ser melhor que a nossa em termos de doação, de servir, de caridade, de benevolência, de amor ao outro. Porque hoje nós vivemos num mundo que o materialismo come nós. Não tem jeito, não tem jeito. Mas aqui só no Brasil que nós estamos passando uma fase. Não, o mundo inteiro. Tem países lá que a gente pensa que é uma beleza, está jogado às traças. Só que são países que é a mesma turma que tem por aqui, então fica ruim de falar e eu não gosto de entrar nesse segmento. Né? Mas o ser humano, ele parece que ele gosta de criar dificuldade. Né? A Ana fez panqueca hoje e nem me convidou para almoçar na casa dela, sabendo que eu gosto de panqueca. Né? Não gosta, eu já senti que a Ana não gosta de servir. Né? Tem pessoas que não gostam, que nem o irmão vai na casa dela só para servir um café. Então, isso vai acontecendo o quê? Vai acontecer um distanciamento até dentro da família. Eu não vou na casa daquela pessoa, porque eu chego lá, falo bom dia, boa tarde, boa noite do portão e volta. Né? Muitas vezes nós perdemos a chance de servir uma pessoa porque nós não escutamos as pessoas, nós não temos paciência para escutar. Quando a gente vê uma pessoa na rua pedindo uma explicação onde que fica tal lugar, fala, moça, eu não sei onde fica. Parece que fica para lá. Vai ver, está ali 1, 2 quadras, a pessoa para lá pensa 2 quilômetros. Então, a gente tem que escutar, parar, analisar, ver os momentos que o outro está passando. Servir não desprende dinheiro. Não, as coisas mais bonitas são feitas com palavras, são feitas com os abraços. Vai ver uma pessoa, não tem quem abraçar, não tem. E não um abraço gostoso, né? Não tem, não recebe, o filho não vai lá visitar um pai, visitar uma mãe doente, nem com saúde não vai, doente piorou ainda. Né? Então, o que a pessoa faz? Ela vai definhando, vai definhando. Um dia, ninguém vai visitá-la, porque ela não deu exemplo para os filhos dela visitar as pessoas. Se eu não ia visitar meu pai, por que meu filho tem que visitar mim? Me servir aqui? Ele não deu isso daí. Ele não servia meu avô. Por que eu vou ter que servir meu pai? Não tinha esse exemplo. Então, hoje a gente precisa dar uma segurada na nossa vida material, dar uma pensada no que nós vamos fazer. Hora de levantar da cama, dá uma sentadinha ali, reza um pouquinho. Ô, meu Senhor, o que eu posso fazer hoje? Eu vou fazer uma promessa para o Senhor. De 10 que me pediam uma solução, hoje eu vou servir 2. Amanhã
eu vou servir 3. Mas lá no meu trabalho vai ter uma pessoa chata. Como no terceiro dia eu já estou mais experiente, eu vou servi-la também. Quebra esse paradigma que tem, esse entrevero que tem. Quebra isso daí. Faz uma aliança. Deixa essa pessoa contar o que ela está sentindo. Vai ver, ela não vem conversar com você, porque você não vai conversar com ela. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou em indústria japonesa. Eu trabalhei em indústria japonesa. Tinha japoneses que davam abertura, legal. E tinha japonês que sentava perto da mesa minha ali, não falava nada comigo. Não abria a boca. Às vezes só vinha falar alguma coisa quando necessitava. Né? Aí como que você vai servir uma pessoa dessa? Não tem como, não dá uma abertura para você. Mas o servir hoje é uma coisa que a gente precisa pensar bastante, porque tem muitas famílias de todos os níveis, eu sinto aqui na loja, precisando, olha, nem que for um oi. Parece que tem gente que vem conversar aqui, eles não vêm nem comprar o material. Eles vêm sabendo que a gente gosta de conversar um pouco, eles vêm aqui para conversar. Então, a gente não pode abandonar essas pessoas, porque o homem vai falar, ó, o cara foi lá para conversar um pouquinho com eles, você não serviu nem para ter um papo com ele, você que tem experiência nisso, você estuda isso, por que você não conversou com ele? Você não precisa nem conversar muito, escuta. Serve a pessoa naquele momento de desespero que ela está passando. Não vai vir aqui pedir dinheiro emprestado, que não é banco, né? Banco tem um aqui na esquina. Aqui não é banco, então a gente não precisa ficar com medo. Atende a pessoa, bate um papo, vê qual é a necessidade dela, vai ver o que está sobrando na nossa casa, está faltando para os outros. Muitas pessoas estão assim, precisando de uma ajudinha. E às vezes é o que está sobrando em casa. Dá tempo da gente pensar em todo mundo? Não dá tempo de pensar em todo mundo. Mas tem hora que a gente tem que sentar cedo, bater um papo com o homem, falar, homem, dá uma força aqui para mim, porque o que eu estou fazendo é pouco. Eu preciso fazer um pouquinho mais. Porque lá no finalzinho eu não quero ser cobrado. E eu sei que eu vou ser cobrado. Sei, claro. Já errei muito, né? Eu sei que eu vou cobrar. Mas será que se a gente fizer um favorzinho, a gente não acrescenta uma moeda de 1 centavo lá no dia da nossa passagem? 1 centavinho só. Quanto tempo mais eu vou ficar aqui? Não sei. Quantas horas? Quantos minutos? Por isso que eu falo, nós não somos dono do nosso corpo, turma. Nós estamos participando da obra da criação. Se nós estamos participando da obra da criação, vamos fazer bem feito. Vamos fazer bem feito. Vamos fazer só coisas positivas. A gente deita sossegado, acorda sossegado. Só numa palavrinha. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Eu vou servir. Que assim seja. No seu, no seu papo que você colocou, Gilberto, eu me lembrei de uma passagem que exemplifica bem o detalhe, daquele mínimo de você servir, de você ser atencioso com seu irmão ao lado, né? Minha esposa, quando começou a trabalhar numa empresa em São Paulo, uma multinacional, né? Ela entrou para trabalhar na contabilidade. E era por volta de 9h30 da manhã, mais ou menos. Ela falou para a colega do lado, viu, você não me explica aonde que é o banheiro? Aí a marrudinha, era marruda, né? Cara fechada, virou e falou assim, na hora do almoço eu te levo. Ela falou, o quê? Na hora do almoço?
eu preciso agora. Levantou e saiu pelos corredores afora procurando. Então, você vê como que é a atitude das pessoas, né? Não, na hora do almoço eu te levo. Então, quer dizer, eu não tenho senso de servir de jeito nenhum, né? Está bem claro. Mas isso, estava pensando na sua fala, né? É uma natureza do ser humano, né? Quando, quando ele está ali na matéria e agitado nisso tudo, ele não pensa duas vezes. O que eu vou levar de vantagem sobre isso? O que eu vou ter de vantagem em te ajudar? Só pensa no lado material da situação, né? É bem assim que as coisas caminham, é bem assim que as coisas andam. Mas hoje, graças a Deus, a gente com todo o nosso empenho de estudar o Evangelho, de praticar um pouco mais, se dedicar um pouco mais à religião, né? Acho que o mundo está devagarzinho mudando, está melhorando. O processo é lento, o processo é lento, mas nós vamos atingir o objetivo. Deus está junto de nós, né? Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tudo bem. Acho que o assunto de hoje foi bem explorado, né? Assunto que nos, assim, chama a atenção para muitos detalhes. Então, vamos agradecer a Jesus por esta oportunidade que nos trouxe, este ensinamento maravilhoso, né? Através, inclusive, de uma frase que ele mesmo nos deixou: o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele nos serve, não é verdade? Nos serve em todos os momentos. Está neste momento nos servindo com a tua luz, com a tua energia, para nos fortalecer, para que a gente possa trilhar os caminhos que estão à nossa frente, para que a gente possa vencer, sair vitoriosos dentro da paz, da felicidade. E o momento mais importante de tudo isso, o nosso compromisso realizado, o nosso compromisso feito, feito com amor, com prazer, com carinho, né? Pelo prazer de servir. É isso que ele nos trouxe hoje. A gente se sentir realizado com tudo que nós podemos fazer pelo próximo. Por quê? Porque a alegria do próximo é a nossa alegria. Né? Então, Jesus, querido Mestre, te agradecemos por tudo que nos trouxe nesta noite. Pedimos ao Senhor Jesus que traga aos irmãos com nomes no nosso grupo, traga as energias, a luz e toda a medicação para que eles possam se curar e trilhar caminhos de felicidade. Que a tua luz esteja junto deles, abençoando e iluminando a todos. Que possamos também, Jesus, receber neste momento esses bons fluidos, esta energia maravilhosa e esta luz que nos fortalece e clareia todos os nossos caminhos para que sejamos vencedores e estejamos mais próximos de Ti. Que a Tua luz esteja sempre em nossos caminhos. Pai, te agradecemos por tudo isso. E assim, agradecendo este momento maravilhoso, nós vamos dirigir a prece de Cáritas. Prece de Cáritas que hoje
será feita pela Renata. Renata, por favor. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja. Jesus ilumine a todos nós. E possamos ter uma noite reconfortante, abençoada. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.